Eu converso aqui no estúdio agora com Joselito Crispim. Ele conviveu de perto com a realidade marcada, conviveu e convive, né, pela violência. Criou um projeto que oferece, principalmente aos jovens, a oportunidade de uma vida com mais dignidade, que é o projeto cultural Bagunçaço. Tudo bom? Como é que você vai, Joselito? Bem-vindo. Tudo bom. Boa tarde para vocês. Já é quase meio-dia. Eu falei agora há pouco que você conviveu com a violência, você me corrigiu. Conviveu ou não? Convive ainda, né? Eu sou dos Alagados e lá está minha família e vivo lá. Agora comecei um trabalho entre São Paulo e Salvador, mas quando estou aqui, estou nos Alagados, que é a minha comunidade de origem. E morei por muitos anos no Solar União, que é a comunidade vizinha à Gamboa, né? Onde eu estava te explicando que nunca vivi em um lugar tão lindo de pessoas tão maravilhosas, né? É lindo mesmo. E todo mundo conhece, tanto o Bar da Mônica, toda a classe média baiana já foi no Bar da Mônica. Para o barco lá, para a lancha lá. E também já foi em Dona Suzana e nos outros, e não aconteceu nada. Então, a visão, às vezes, que é vinculada por conta de um acontecimento de 1% ou 2% dos moradores que estão envolvidos com algo errado, acaba caindo sobre toda uma comunidade maravilhosa, perfeita, como o Alagados, que envolve Jardim Cruzeiro, Uruguai, Massaranduba. O Lobato também fazia parte dos Alagados, embora está tendo hoje uma guerra entre um e outro, a Mangueira. Então, são bairros que vivem pessoas, as marisqueiras são dali. O Nordeste de Amaralina, por exemplo, falava sempre aqui, continuo falando, é como você está falando, uma parcela da população acaba superdimensionando a realidade de um bairro onde tem tanta coisa bonita, tanta gente honesta, e fica sendo um bairro com fama ruim. E o que eu penso também é que o que nós precisamos, como toda a sociedade baiana, toda pessoa que tem capacidade de emitir uma opinião, que não deixe que essa história da violência e da segurança pública entre por uma guerra eleitoral, porque todo mundo vai perder com isso. Eu falei que na pandemia nós tivemos um exemplo aqui na Bahia muito boa. O Assemineto, então governador, e prefeito, e o Rui Costa, o governador, se uniram para resolver um mal comum. Hoje, temos uma pandemia de violência assolando. O mal comum que você fala é a pandemia. Era a pandemia, mas a segurança pública e a escalada da violência é um mal comum nesse momento, é a nossa pandemia. E está destruindo a vida de pessoas na comunidade. Imagina. Você está falando uma coisa que eu comentei ontem, eu estou lhe interrompendo até para não perder o seu gancho, você está falando o seguinte, que falta uma integração maior entre município e Estado para combater a violência. Em vez de politizar e ir para a questão das eleições que vão chegar agora em 2024, eu acho que, ainda mais, eu gostaria de dizer para esse Neto, né, que teve aquela polêmica que se disse pardo, foi aquela... Sim. Bom, se é um homem pardo, um homem negro, os irmãos negros como eu e das comunidades estão morrendo porque... São as vítimas principais da violência. Que venha para o nosso lado. O Bruno Reis sempre fala que vem de uma comunidade. Então, se viveu em uma comunidade... Do Calabá que ele fala. Do Calabá. Então, sabe a realidade dali. Sabe que a maioria das pessoas são honestas. E é uma coisa que a gente tem que pontuar, e a Salvador, a Bahia, tem que entender que o policial militar, aquele soldado que está lá na frente, ele não é culpado. Ele obedece ordens. Então, se nós dois formos chamados agora, entrarmos para a Polícia Militar, e eu for para o meu bairro para enfrentar jovens armados, a gente vai cometer erros. Porque no meio de um tiroteio, você já se imaginou, eu vou soltar meu cabelo aqui de manhã cedo, indo comprar pão, chamaram você e os câmeras aqui para ir lá atuar nos Alagados, que tem homens armados, jovens armados. E você está na adrenalina da troca de tiro, da confusão. Aí eu passo para comprar pão, vejo o tiroteio e saio correndo na sua direção. Você vai me atirar. Você vai me atirar e você... É ladrão, vou falar. É um homem rasta, negro, sem camisa, tu vai mostrar minha tatuagem, que tem o nome da minha neta aqui, não é uma tatuagem de cadeia, tem uma Luna, né? Então o cara vai ver de longe, nada se você levar já de foi. conta. Agora, esse homem que tem um salário baixo, que tem boletos para vencer, que é um homem também advindo dessa mesma estrada social, ele está encurralado entre a ordem do comando, que é invadir as comunidades e sair vivo de lá. Então, vai ter esses erros, como nós estamos vendo aqui. O alvo principal são chamados PPPs, preto, pobre. Exatamente. E aí o que acontece? O que é que vem como colateral, esse efeito colateral? Vem, primeiro, quando invade, a possibilidade de matar pessoas. Se invadirem um condomínio de qualquer pessoa aqui, também vai morrer gente. Depois, a gente acabou de ver a notícia de um sequestro. Não é um sequestro, é uma fuga para sobrevivência. O cara é acuado, porque eles não estão enfrentando a polícia, quando eles veem que estão em desvantagem, eles vão entrar na casa de qualquer morador. Geralmente, ele entra na casa de alguém que é conhecido. Se entrar alguém na minha casa lá, fugindo da polícia, no final eu vou saber quem é. Mas ele vai ter que me sequestrar para poder encontrar a imprensa, alguma coisa. Então, esse efeito colateral, será que nós, as pessoas das comunidades, merecemos isso? E aí eu digo sempre, não é o soldado, não é o policial, é o comando. A gente tem que direcionar, embora a gente fique enraivado porque o tiro saiu de um policial. Você acha que falta o quê? Orientação para os grupamentos policiais? Se você for fazer um bolo e ele estiver solando sempre, você vai continuar com a mesma receita? Então, nós tivemos uma época na Bahia que nós tivemos o comando do ACM na polícia.
depois mudou para o grupo do PT. E a polícia tem o mesmo protocolo de ação. Não é possível. Um partido que se diz progressista tem uma polícia que mantém um protocolo antigo. Uma hierarquização que dá errado. Essa hierarquização não dá certo. Porque ele obedece a um comando, se manda ele entrar, ele tem que entrar, os caras estão armados lá dentro mesmo, a comunidade está lá vivendo, as crianças estão na rua e vai dar esse mesmo resultado sempre. Então é teimosia. E aí, diante da teimosia, tem que haver um aclamo popular, principalmente da quem mora em condomínio, que não está dentro da comunidade, que acha que todo raça que você está vendo, com o cabelo acordando de manhã, meio chateado para ir comprar o pão, é marginal, e aí vai tomar tiro no momento de invasão. Isso, lembrando, por mais que seja na moda, hein? Exatamente, Também. exatamente. Então, acontece que a gente precisa repensar. Eu não sou especialista em segurança pública, eu não estou dizendo, e nem estou apontando a incompetência de ninguém. Mas os números estão dizendo que não está dando certo. Então, poder chegar aqui a uma pessoa que não soubesse nem ler. Ela ia dizer, olha, pelos números, a forma operante da polícia, de quem pensa, não do policial militar que ele obedece ordem, está errada. Você acha que muita gente fala que falta polícia, o problema passa Falta pela estratégia. falta de polícia? Não, tem polícia suficiente. Tem uma estratégia errada. Tem uma estratégia que não leva em conta a vida humana. A vida do preto e do pobre e do periférico, mesmo honesto na comunidade, vale muito pouco. É uma guerra tão particular que o ódio de pegar o outro que está armado lá, ou porque alguém ligou e tudo, é maior do que preservar a minha vida e dos outros. Porque você pode usar drones. Quanto se comprou de viatura aí agora? Como se comprou de arma? E se você usasse drones inteligentes? E se você equipasse a Polícia Civil para ter policiais disfarçados nas comunidades e esperar o cara estar em uma área menos populosa para atacar? Eu vi outro dia no bairro, no Alto das Pombas, eles estavam ali no cemitério entrando, o cara atirou de lá e a polícia tirava de cá e tinha um rapaz bêbado dançando aqui. Gente, em lugar nenhum do mundo, nem nas guerras civis se tem esses combates imagem, com o público misturado. Então, está claro, ou tem que mandar esse pessoal fazer uma formação com uma polícia de algum lugar que funcione, ou não. O erro não é do policial e vamos mudar essa vertente. Quando a gente ficar brigando com igual a gente, um cara que fez um concurso público, que vai errar, que vai ser processado, que vai tomar cadeia, a gente está indo na direção errada. A gente tem que ir para cima de quem pensa a polícia, do secretário de Segurança Pública e do governador. Bora abrir esse debate com o Marcelo Werner. Eu vou lhe convidar aqui para você participar desse debate. É muito interessante o que você está falando, porque eu acho que pessoas como você, que vivem na comunidade, que têm uma visão mais ampla, no meu ponto de vista mais inteligente até, são merecedoras de uma conversa maior com as autoridades da segurança pública, para estou à fazer um debate aqui com o Marcelo Werner. Eu queria só mais um Paulo ponto, Coutinho. assim, eu tenho um respeito muito grande por Jerônimo. Eu acho que a declaração dele foi extremamente inteligente. Ele disse, eu sou um homem que prezo pelos direitos humanos, mas a polícia tem que agir. Corretíssimo. Esse é o papel de um estadista, ele tem que dizer a verdade, mas ele não quer estar mandando matar ninguém. Tá, nós temos uma situação realmente de homens... É mentira que tem homens armados nas comunidades? Tem sim. Tem sim. Tem jovens armados até os dentes e se matando entre si. Às vezes a violência... Com armas, inclusive, importadas. Não, não sai muito na TV, mas a morte entre eles, das facções, desses jovens de 16, 17, 20 anos, não sai às vezes, que são tantas mortes, é até pior do que a morte pela polícia. Porque eles se cortam cabeça, filmam para dizer que matou outro da outra facção. Então, você tem famílias mutiladas por essa guerra. Então, a gente precisa agir. Não está dizendo que não existe isso. Só que eu acho que a estratégia de invasão... Eu sempre falo assim, como um leigo da segurança, mas pensando nos filmes de guerra que a gente imagina. Se você tem um regime militar e ele resolve tomar aquele monte ali, ele adentra o monte e o monte é dele agora. Ele não recua. Então, a polícia militar faz o seguinte, ele entra lá nos alagados, eu estou em casa, assustado, vem helicóptero, vem tudo, ele toma o monte, pega umas arminhas, uma bala e vai embora. No dia seguinte, o cara que estava ali no monte, que é o inimigo, está no mesmo lugar. Então, o Estado vai só, faz uma bagunça danada e vai embora. Inocentes, né? E a gente fica lá assustado. E um ponto que a gente tem que ver, assim, para pensar, eu estou falando muito para que as pessoas que não estão em uma situação de favela, está falando como um favelado, né, todo bem vestidinho, tá, e tudo, mas quando eu estou lá na comunidade, estou de bermuda, estou de chinelo, estou andando por lá, para vocês entenderem a nossa situação. Assim como o policial, o que está lá na ponta, é uma pessoa que eu conheço, é um jovem que estudou, que pensou e sonhou lutar pela lei, ter um salário bom, mas está com boleto vencido, situação familiares diversas e psicologicamente afetado, como todos nós temos da pandemia, o jovem criminoso que está lá com a arma na mão é filho de alguém. Ele não apareceu, saiu de um buraco já. Às vezes foi seu amigo na infância. Exatamente. Não, e aí o que acontece? Eles não entendem às vezes, porque eu vou fazer uma passeata e não tomar tiro, fiquei chocado, porque eu vi quando aquele já floresceu, eu sonhei com coisas melhores para ele, mas veio a falta de Estado e ele debandou para o outro lado. Mas no dia a dia não é assim, no dia a dia ele está jogando bola, ele não passa 24 horas por dia. Então a comunidade, a criança, por exemplo, ele tem uma visão distorcida às vezes. É preciso que o Estado ganhe o coração das crianças, porque o carvão dessas facções são a juventude.
Então é uma disputa por narrativa. Quem narrar a melhor história para o jovem vai ganhar ele. E no dia que a gente conseguir trazer os jovens para o lado da gente, da escola, do futebol, da quadrilha, de São João, não tem combustível para o tráfico de droga. Porque nenhum homem de 25 anos vai virar... É um menino de 16, 17 anos que vai. Então a gente precisa ganhar os corações dos nossos jovens. E quando morre um, dói sim. Eu sou um favelado e eu sinto por cada jovem, seja de qualquer facção que morre, assim como sinto por qualquer policial. Porque eu venho da mesma estrato social de todos eles. Do mesmo estrato social que saiu o policial que foi fazer o curso, saiu o jovem que se perdeu. Então, uma sociedade tem que se pensar como dona dela. Esse jovem é da minha aldeia, a aldeia chamada Bahia. Eu estava em São Paulo, em Brasília, ontem, e todos os amigos, alguns artistas da Globo, encontrei aquele que fez a novela, um amigo meu fez a novela lá, o prefeito de Mari Sertão. E aí encontrei, aí eles me perguntavam, o que está acontecendo com a Bahia? O que está acontecendo com a Bahia? Está todo mundo perguntando. Então, nós precisamos pensar isso. Nós somos Axé Music. Cadê Ivete? Cadê Brau, que é meu amigo? Vocês precisam se pronunciar sobre isso. Toda a sociedade é um dever de casa para todo mundo. Nós precisamos trazer a nossa Bahia. Eu estou, mas eu concordo com você. Está faltando muita gente aí que Venham. tem a Bahia aqui no coração, mas nessa hora, ó, fica mudo. Obrigado, viu? Adorei a entrevista. Obrigado por te conhecer pessoalmente. À disposição, viu? Tá? Um abraço forte. Obrigado.